Aquela noite em Palermo, nas profundezas de uma das mansões mais imponentes da cidade, não seria facilmente esquecida. Sofia ainda sentia o toque quente das mãos de Salvatore em seus dedos enquanto o peso do futuro deslizava suavemente em sua mente. Tudo estava mudando, rápido, intenso, e de forma irreversível. Nos dias que se seguiram ao jantar, a confiança que Salvatore depositava em Sofia crescia. Não era apenas uma questão de poder, mas de algo mais íntimo, mais pessoal. Ele a via agora como sua parceira, e não como uma figura secundária em sua vida. E Sofia, por sua vez, começou a enxergar facetas de Salvatore que jamais havia imaginado existir. As operações na rota de Marsella haviam sido desmanteladas, mas o traidor ainda estava à solta. Salvatore intensificou sua busca, desta vez com Sofia ao seu lado, dividindo informações e decisões importantes. Ela percebia que, de certa forma, agora fazia parte daquele mundo de maneira mais profunda e irrevogável. E, enquanto seu envolvimento crescia, ela também começava a questionar seu próprio papel ali. Certa manhã, enquanto observava Salvatore no escritório da mansão, ela ponderou sobre tudo o que haviam construído juntos nos últimos meses. Havia momentos de ternura, sim, mas também momentos de frieza, lembrando-a do homem que ele poderia ser quando o controle escapava por entre seus dedos. Sofia se sentou em uma das poltronas, de frente para Salvatore, que estava concentrado em um conjunto de documentos. Ele levantou os olhos, sentindo seu olhar sobre ele. Algo errado? Ele perguntou, com aquele tom sempre calmo, mas atento. Não, ela respondeu rapidamente. Só estava pensando em como as coisas mudaram. Entre nós, entre tudo. Salvatore se inclinou para trás na cadeira, deixando os papéis de lado. Seu olhar era perscrutador, sempre tentando ler nas entrelinhas. Mudaram para melhor, eu acredito, ele disse, com um leve sorriso. Não se arrependa, Sofia. Você fez escolhas difíceis, mas acertadas. Ela concordou com a cabeça, mas por dentro havia uma incerteza que não conseguia ignorar. O que ela não contará a Salvatore era que, por trás de todo o planejamento e as ações calculadas, ela sentia a crescente dúvida sobre seu futuro ali. O poder e o prestígio eram atraentes, mas até onde ela estaria disposta a ir? E o que aconteceria quando não houvesse mais ninguém para desafiar? As semanas se passaram em um ritmo acelerado. As operações da família De Angelo estavam mais fortes do que nunca, e a presença de Sofia ao lado de Salvatore havia se tornado uma força imbatível. Eles agora eram vistos como um casal poderoso, comandando com mão de ferro e mente afiada. Mas a vida naquele mundo tinha um preço, e Sofia começava a sentir os sinais de desgaste emocional que ele trazia. Salvatore, por mais que tivesse mudado aos olhos dela, ainda carregava traços do homem calculista que sempre fora. Os negócios vinham em primeiro lugar, sempre, e ele raramente hesitava quando se tratava de tomar decisões difíceis. Sofia, no entanto, começou a sentir o peso dessas escolhas, especialmente quando envolviam vidas. Certa noite, enquanto estava sozinha no terraço, Sofia sentiu a brisa morna de Palermo acariciar seu rosto. Lá embaixo, o jardim parecia interminável sob a luz da lua. Ela sabia que estava em um ponto de virada. Estava ao lado de um homem que a tratava como igual, que a respeitava e, de certa forma, amava. Mas, ao mesmo tempo, ele era o chefe de um império que podia engolir tudo, inclusive ela. Salvatore apareceu ao seu lado, silencioso como sempre. Ele se aproximou, colocando uma mão em seu ombro, como se entendesse o que ela estava pensando. Você está inquieta ultimamente, ele observou, a voz baixa, mas cheia de significados. Muita coisa para processar, ela respondeu, sem tirar os olhos do horizonte. Se há algo que te incomoda, eu preciso saber, ele insistiu, seu tom de voz sugerindo preocupação genuína. Sofia virou-se para ele, finalmente enfrentando-o. Salvatore, nós construímos algo juntos que ninguém mais poderia ter construído. E por isso, eu sempre vou ser grata. Mas, às vezes, eu me pergunto se o preço é alto demais. Ele franziu a testa, como se tentasse interpretar suas palavras com mais clareza. O que está tentando dizer? Estou dizendo que, talvez eu não pertença totalmente a este mundo. Eu me adaptei, me tornei mais forte, mas eu não sou como você. Eu não consigo apagar o lado humano tão facilmente. O silêncio que se seguiu foi profundo.
Salvatore observou Sofia atentamente, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Ele finalmente deu um passo à frente, envolvendo seus braços em torno dela. Eu não quero perder você, Sofia, ele disse, sua voz mais suave do que ela jamais ouvirá. Você é a única coisa verdadeira na minha vida. As palavras dele, tão sinceras, perfuraram seu coração. Ela sentia a conexão entre eles, mas também a distância que o poder de Salvatore impunha. Sofia não sabia como responder. Amava Salvatore, sim, mas será que seria o suficiente para apagar suas dúvidas? Nos dias que seguiram, Sofia se viu cada vez mais envolvida nas operações da família, tentando afastar os pensamentos que a perturbavam. Mas, cada vez que via o lado sombrio dos negócios de Salvatore, a dúvida aumentava. E foi então que, um dia, ao voltar para a mansão após uma reunião, Sofia encontrou Marco. Ele a esperava na sala, uma expressão séria no rosto. Precisamos conversar, ele disse, sem rodeios. Sofia sentiu seu coração acelerar. Sabia que aquele encontro mudaria as coisas. Marco sempre fora uma presença constante, mas discreta, ao seu lado, oferecendo apoio silencioso. E, de alguma forma, ela sabia que ele também nutria sentimentos por ela, sentimentos que ele nunca expressara em palavras. O que está acontecendo? Ela perguntou, tentando manter a calma. Marco a observou por um longo momento antes de falar, e quando finalmente o fez, suas palavras foram diretas, mas cheias de emoção. Sofia, eu não posso mais ficar em silêncio. Eu vejo o que está acontecendo entre você e Salvatore, mas também vejo como isso está te consumindo. Eu preciso que você saiba que eu sempre estive aqui para você. E sempre estarei. As palavras de Marco atingiram Sofia como um golpe. Ela sabia que ele era leal a Salvatore, mas, naquele momento, percebeu que seus sentimentos iam muito além de qualquer lealdade à família. Sofia olhou para Marco, seu coração dividido. O peso das palavras de Marco pairou no ar, e Sofia se viu em um impasse. As emoções misturavam-se dentro dela como uma tempestade, cada um dos sentimentos competindo por sua atenção. Salvatore havia se tornado seu mundo, mas Marco, com sua sinceridade e apoio, oferecia uma alternativa que ela nunca havia considerado seriamente antes. Marco, você sabe que eu amo Salvatore, ela começou, mas Marco a interrompeu. Eu sei, mas isso não significa que você precise abrir mão de si mesma. Às vezes, o amor pode nos cegar para a verdade. Você está se perdendo nessa relação, Sofia. Olhe ao seu redor. Você está em uma posição de poder, mas está constantemente em conflito interno. A pressão que Salvatore coloca sobre você é imensa. As palavras de Marco a atingiram como uma onda, forçando-a a refletir sobre sua situação. Ela se lembrou das noites em claro, do peso da responsabilidade em seus ombros, da constante dúvida que a assombrava. Salvatore era um homem poderoso, mas sua ambição e a natureza do mundo em que viviam sempre pareciam um fardo. Eu não posso simplesmente virar as costas para o que construímos, ela respondeu, a voz um pouco mais firme, mas ainda em dúvida. Salvatore mudou a minha vida, e eu sinto que, de alguma forma, também o ajudei a mudar. Nós somos uma equipe. Marco a observou, sua expressão permanecia intensa. Mas a que custo? O que você realmente quer, Sofia? Às vezes, precisamos colocar nossos próprios desejos acima das expectativas de alguém. Sofia sentiu a verdade naquelas palavras. O que ela queria? A ideia de ter um futuro ao lado de Salvatore era tentadora, mas e se isso significasse perder-se a si mesma no processo? Ela tinha um sonho, um desejo por liberdade, mas também um laço com Salvatore que a tornava cautelosa. Marco estava certo. Ela estava constantemente lutando entre o que desejava e o que achava que deveria querer. Ela começou a dizer, mas Marco se aproximou, interrompendo-a mais uma vez. Olhe, Sofia, eu só quero que você seja feliz. Se isso significa ficar com Salvatore, eu vou apoiar você. Mas se você decidir que precisa de algo diferente, eu estarei aqui para você, sem julgamento. As palavras dele ecoaram em sua mente, e por um momento, tudo o que Sofia conseguiu fazer foi absorver a oferta pura e despretensiosa de apoio. O que Marco estava lhe oferecendo era mais do que amizade, era um novo começo.
Um começo que a libertaria das correntes que a mantinham presa a um mundo que, embora fascinante, também era terrivelmente perigoso. Sofia se sentou em uma das poltronas, as mãos entrelaçadas, tentando reunir seus pensamentos. O que ela realmente queria? E se pudesse ter ambos os mundos? Uma parte dela sabia que isso era impossível, as escolhas que ela enfrentava eram grandes demais para que pudesse equilibrar os dois. O amor de Marco era uma âncora, um refúgio, mas o poder e a paixão que Salvatore ofereciam a deixavam tão vulnerável quanto fascinada. Eu não sei se consigo tomar essa decisão agora, ela disse, os olhos cheios de incerteza. Preciso de tempo para pensar. Marco assentiu, compreendendo. E eu vou respeitar isso. Apenas saiba que, independentemente do que você decidir, não precisa passar por isso sozinha. Naquela noite, enquanto a cidade de Palermo se iluminava com as luzes da cidade, Sofia se viu dividida entre dois mundos. Um mundo de glamour, poder e paixão ardente ao lado de Salvatore, e outro de segurança, compreensão e a promessa de um amor verdadeiro com Marco. Ela não sabia como equilibrar os sentimentos que a atormentavam. Nos dias que se seguiram, Sofia começou a se afastar da agitação que a cercava. Decidiu se isolar por um tempo, frequentando a biblioteca da mansão, mergulhando em livros sobre estratégias e histórias de mulheres que desafiaram as expectativas de seus tempos. Cada página a encorajava a encontrar sua própria voz e força. Ela pensou em como as mulheres na história lutaram por suas próprias identidades, mesmo em épocas difíceis. Elas não se deixaram levar apenas pelo amor, mas sim pela paixão por sua liberdade e pelo que acreditavam. E, ao ler, Sofia se sentiu um pouco mais forte, um pouco mais determinada a fazer sua própria escolha. Uma tarde, enquanto estava em uma de suas leituras, Salvatore apareceu, interrompendo seus pensamentos. Ele se sentou ao seu lado, o olhar atento e preocupado. Eu senti sua falta, ele disse, sua voz baixa e quase hesitante. Sinto que você está distante. O que está acontecendo, Sofia? Ela olhou para ele, os olhos cheios de emoções conflitantes. Era difícil colocar em palavras o que estava sentindo. Ela queria contar a ele sobre seus medos, suas dúvidas, mas algo a impediu. A conexão entre eles ainda era forte, e a presença de Salvatore trazia uma sensação de segurança que a acalmava, mas também a deixava confusa. Estou apenas pensando sobre tudo, respondeu Sofia, tentando soar neutra. Este mundo é intenso, e eu só preciso de um tempo para processar. Ele assentiu, mas seu olhar carregava uma carga emocional que Sofia não podia ignorar. Eu entendo, e quero que você saiba que estou aqui para você. Eu não quero que você se sinta pressionada. O que você precisar, eu farei. Sofia se permitiu relaxar um pouco ao ouvir isso, mas ainda havia algo inquietante no ar. O amor de Salvatore era real, mas a sombra da dúvida não desaparecia. O peso das expectativas e das responsabilidades ainda pesava sobre seus ombros. No dia seguinte, ela decidiu que precisava de um tempo fora da mansão. Queria fazer uma caminhada ao longo da costa, onde as ondas quebravam nas rochas e o cheiro do mar acalmava. Precisava clarear a mente, longe do glamour e da pressão. Ao chegar à praia, o som do mar a envolveu como um abraço. O vento brincava com seus cabelos enquanto ela caminhava, permitindo que seus pensamentos fluíssem livremente. A brisa salgada e a vista deslumbrante pareciam afastar um pouco da confusão interna. Sofia parou para observar o horizonte, onde o céu se encontrava com o mar. Pensou sobre sua vida, suas escolhas e sobre o amor que a cercava. Salvatore era um homem incrível, mas era esse mundo que a assustava. E Marco, por outro lado, oferecia uma vida diferente, mas igualmente atraente, baseada em compreensão e apoio. Após um tempo de contemplação, sentou-se na areia, mergulhando os pés na água morna. O momento parecia perfeito, mas mesmo assim, o peso das decisões ainda pairava sobre ela. Quando estava prestes a se levantar, um carro parou na estrada próxima. Sofia levantou a vista e, para sua surpresa, viu Marco descendo do veículo. Ele olhou ao redor até avistar Sofia, acenando com um sorriso genuíno. Ela sentiu seu coração acelerar. Marco sempre tinha esse efeito sobre ela. Ele se aproximou, seus olhos brilhando com uma energia que a fez sentir-se viva. Eu sabia que você viria aqui, ele disse, a voz cheia de alegria. Eu precisava vê-la, queria me certificar de que você estava bem.
Sofia sorriu, sentindo uma onda de calor se espalhar pelo corpo. O conforto que Marco trazia era inegável, e ao lado dele, ela se sentia mais livre para ser quem realmente era. Eu precisava de um tempo para mim, respondeu Sofia, gesticulando para que ele se sentasse ao seu lado. Aqui é onde eu consigo pensar. Eu entendo. Marco sentou-se ao lado dela, seus olhos perdidos no horizonte. E eu quero que você saiba que estou aqui para te apoiar em tudo. O mar quebrava na areia, e naquele momento, Sofia percebeu que, independentemente de suas escolhas, não estava sozinha. Seja qual fosse a decisão que tomasse, ela teria apoio, e isso a encorajava a enfrentar as incertezas com mais coragem. As horas passaram, e eles conversaram sobre tudo e nada. O conforto da companhia de Marco fazia Sofia esquecer as preocupações que a acompanhavam. Quando a tarde começou a se transformar em crepúsculo, Marco virou-se para ela, um brilho nos olhos. O que você vai fazer, Sofia? Perguntou ele, sua voz suave, mas firme. Ela olhou nos olhos de Marco, seu coração pulsando com a intensidade da pergunta. Estava na hora de enfrentar o que realmente queria. Uma escolha se aproximava, e, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu pronta para fazer essa escolha, sem medo, sem hesitação. Eu vou fazer uma escolha, ela disse, firme e decidida. E eu quero que você esteja aqui quando eu fizer isso. O olhar de Marco se iluminou, e, naquele momento, Sofia soube que havia esperança. Esperança de um futuro que poderia ser dela, um futuro onde poderia encontrar o amor sem abrir mão de si mesma. E, por mais que Salvatore ainda tivesse um lugar em seu coração, era Marco que oferecia a promessa de um novo começo, algo que ela poderia construir com suas próprias mãos. As palavras de Marco pairavam no ar como uma nuvem densa e eletricamente carregada. Sofia sentiu uma onda de emoções atravessar seu corpo, um turbilhão de confusão, desejo e medo. A verdade era que, embora amasse Salvatore, a conexão com Marco era diferente. Era mais leve, menos opressora, como se ele fosse uma porta aberta para um mundo que ela mal conhecia, um mundo onde poderia ser quem realmente era, sem o peso da máfia sobre seus ombros. Marco, você sabe que, começou Sofia, mas ele a interrompeu. Eu sei que você ama Salvatore, e não estou aqui para atrapalhar isso. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Mas não posso ficar em silêncio enquanto vejo você se perdendo nesse mundo. Acredite, eu sei o que a vida na máfia pode fazer com uma pessoa. Eu conheço os riscos, e não quero que você se machuque. Sofia desviou o olhar, lembrando-se das noites em que havia visto Salvatore se transformar, como um homem poderoso que, ao mesmo tempo, carregava os fardos de um mundo implacável. As ameaças, a pressão constante, as escolhas que ele tinha que fazer, tudo aquilo a fazia sentir um nó no estômago. Não é tão simples, Marco. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Salvatore e eu temos algo especial. É complicado, você não entende. Ele mudou, eu vi isso. Mudou? Marco sorriu ironicamente, mas não de uma maneira hostil. Ou você está apenas se convencendo de que ele mudou? Eu te conheço, Sofia. Eu sei que você está lutando com isso. Você não precisa carregar esse peso sozinha. Sofia sentiu seu coração acelerar, e a vulnerabilidade se instalou em sua mente. Como Marco conseguia ver através de suas defesas? O modo como ele a olhava, a intensidade em seus olhos, fazia seu estômago revirar. Era diferente do que sentia por Salvatore, algo mais puro e menos complicado. O que você quer de mim? Perguntou, hesitante, tentando entender a profundidade do que estava acontecendo entre eles. Apenas uma chance de mostrar que existe uma vida diferente, uma vida que pode ser livre de medo e tensão. Você não precisa ficar presa entre um amor que a machuca e a pressão que vem com isso. Ele deu um passo à frente, a distância entre eles diminuindo. Eu posso ser o apoio que você precisa. Posso te ajudar a sair disso. Sofia hesitou, suas emoções se debatendo dentro dela. Ouvia o coração de Marco, a sinceridade em sua voz, e era tentador. Mas havia algo que aprendia a Salvatore, uma ligação que não conseguia explicar totalmente. A lealdade, a paixão, a adrenalina que sentia quando estava com ele, mesmo nas situações mais perigosas, eram inegáveis. Marco, você não entende, começou ela, mas sua voz falhou mais uma vez.
Entendo mais do que você imagina. Ele interrompeu novamente, a frustração visível em seu rosto. Eu me preocupo com você. Sempre me preocupei. Você tem a escolha de estar com alguém que a valoriza, que te respeita. Não com um homem que pode te deixar no fundo de um poço, ou te trair sem pensar duas vezes. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era verdade que a vida com Salvatore era repleta de incertezas. Ele poderia ser encantador e amoroso, mas também era um homem que lidava com sombras e segredos. As palavras de Marco a forçaram a pensar sobre o que realmente desejava. Mas como ela poderia deixar tudo isso para trás? E se eu não estiver pronta para essa mudança? Ela sussurrou, seu olhar se perdendo na imensidão da sala. Então, eu esperarei. Marco respondeu, sua voz firme, mas ao mesmo tempo cheia de ternura. Porque eu acredito em você, Sofia. Acredito que você pode encontrar seu caminho, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis. Estou aqui, não importa o que aconteça. O coração de Sofia se apertou. Como alguém poderia ser tão generoso? Marco a olhava com uma devoção que a fazia sentir-se especial, mas também confusa. O amor que sentia por Salvatore era real, mas estava se transformando em algo mais complicado, e sua incerteza a paralisava. Enquanto isso, em algum lugar da mansão, Salvatore estava preso em seus próprios pensamentos, a batalha interna sendo feroz. Ele sentia a ausência de Sofia como uma sombra que o seguia, constantemente lembrando de que algo estava fora do lugar. Ele não entendia a profundidade da conexão entre Marco e Sofia, mas sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. A mente de Salvatore estava sempre em movimento, pensando em como poderia reconquistar o coração de Sofia. Ele não podia permitir que Marco entrasse na vida dela, não agora. Sabia que seu amor por ela era genuíno, mesmo que envolvesse suas sombras e os desafios que sua vida impunha. Havia algo diferente no olhar de Sofia, uma hesitação que ele não tinha visto antes, e isso o inquietava. De volta ao terraço, Sofia olhava nos olhos de Marco, seu coração batendo descompassado. Ela sabia que ele estava certo sobre muitos pontos, mas ainda se perguntava sobre sua própria força e o que realmente desejava. No fundo, ela queria ser feliz, mas o que isso significava? Marco, ela começou, mas antes que pudesse continuar, a tensão no ar se tornou palpável. O som de um carro se aproximando chamou a atenção de ambos. Sofia virou-se e viu a silhueta familiar de Salvatore saindo do veículo. Ele estava ali, e o olhar em seu rosto dizia que ele estava determinado a falar com ela, a recuperar o que parecia estar escapando por entre seus dedos. Sofia! Ele gritou, enquanto atravessava o jardim, sua expressão misturando determinação e desespero. O coração dela disparou. Marco também se virou, a expressão de surpresa se transformando rapidamente em uma mistura de preocupação e descontentamento. O que você está fazendo aqui? Sofia perguntou, sua voz baixa, mas repleta de emoção. Salvatore chegou mais perto, ofegante, como se tivesse corrido por uma eternidade. Ele estava claramente se esforçando para controlar sua raiva e frustração. Eu precisava falar com você. Agora. Ele insistiu, dirigindo seu olhar para Marco, um lampejo de desafio surgindo em seu olhar. Saia do caminho, Marco. Não, e Marco respondeu com firmeza, mantendo sua posição. Isso não é só sobre você, Salvatore. Sofia tem direito a decidir o que quer, sem você a pressionando. A tensão cresceu entre os dois homens, enquanto Sofia sentia que estava no centro de uma tempestade. A cada segundo que passava, seu coração se tornava mais pesado. Havia tanto a ser decidido, tantas emoções à flor da pele. Sofia, eu cometi erros, mas quero corrigir tudo, Salvatore declarou, sua voz agora mais suave, mais cheia de urgência. Eu não posso perder você. Não posso deixar que Marco ou qualquer outra pessoa interfira entre nós. Sofia olhou entre os dois, seu coração dividido. O que ela realmente queria? Ela estava pronta para fazer uma escolha que mudaria sua vida para sempre. O olhar de Salvatore estava cheio de paixão, mas também de possessividade, enquanto Marco a olhava com um desejo genuíno de protegê-la. Ela respirou fundo, um turbilhão de emoções fervilhando dentro dela. Não era apenas sobre amor ou traição, mas sobre encontrar seu verdadeiro eu em meio a tudo isso.
O que ela faria a seguir? A decisão era dela, e ela sabia que o que quer que acontecesse a levaria a um novo caminho. Começou a dizer, mas as palavras pareciam presas em sua garganta, a tensão da situação a fazendo hesitar. O que viria a seguir? Ela estava pronta para finalmente tomar uma posição, mas o que isso significaria para o futuro dela, para seu amor, e para os homens que a rodeavam? Sofia respirou fundo, as emoções à flor da pele enquanto a tensão entre Salvatore e Marco crescia a cada segundo. O coração dela pulsava forte, uma batalha interna consumindo o ar, e ela sabia que a decisão que estava prestes a tomar mudaria sua vida para sempre. Eu não posso mais viver assim, começou ela, a voz tremula, mas decidida. Não posso continuar em um relacionamento onde a incerteza e o medo são mais constantes que o amor. Salvatore a olhou com desespero nos olhos, como se cada palavra que ela proferisse fosse uma lâmina cortante em seu coração. Ele se aproximou, a intensidade do seu olhar fazendo-a hesitar, mas ela manteve sua posição. Eu pensei que você me amava, Sofia. Ele implorou, a frustração e o amor entrelaçados em sua voz. Eu posso mudar. Eu farei o que for preciso. Apenas me dê mais uma chance. Eu amava o homem que você era, Salvatore, mas você se perdeu no caminho. Sua voz estava firme agora, a determinação crescendo dentro dela. O homem que está diante de mim não é o mesmo que me prometeu um futuro. O amor não deve ser uma luta constante. Marco, ao seu lado, sentiu uma onda de esperança enquanto observava Sofia finalmente se libertar das correntes que a prendiam. Ele sabia que ela estava fazendo o que era melhor para ela, e seu coração pulsava de alegria e respeito por sua força. Sofia, você não precisa se sentir culpada por isso, Marco disse, apoiando-a, sua voz suave como a brisa da manhã. Você merece ser feliz. Merece um amor que a respeite e valorize. A tensão no ar era palpável, mas Sofia sentiu uma leveza ao lado de Marco. Ele era o contraste perfeito para a tempestade que era Salvatore. O amor dele era puro e honesto, sem a carga da máfia que a perseguia. Eu preciso de alguém que possa me apoiar, que me permita ser quem eu realmente sou, continuou Sofia, olhando diretamente para Salvatore, sua voz se tornando mais firme. Eu não quero mais viver com medo. E com você, Salvatore, é isso que eu sinto. O olhar de Salvatore escureceu, a raiva e a frustração misturando-se com a dor. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Era como se cada palavra dela fosse um golpe, e a verdade que ele temia finalmente havia surgido. E você acha que Marco é a resposta para isso? Ele questionou, o tom ácido em sua voz. Você vai trocar um amor verdadeiro por um capricho? Não é um capricho, Salvatore. Sofia respondeu, sua voz se elevando. É uma escolha de vida. A vida é curta demais para viver com incertezas e medos. Marco me faz sentir livre, me faz sentir que posso ser eu mesma. A expressão de Salvatore mudou, e em seus olhos, ela pôde ver a luta entre o amor e a possessividade. Ele estava perdendo a mulher que amava, e a realidade do momento o atingiu como um soco no estômago. Então você vai embora com ele? Ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. Sofia olhou para Marco, que a observava com um misto de compreensão e esperança. Era um olhar que a encorajava a dar o próximo passo, a se libertar. Sim, eu vou. A resposta saiu firme de seus lábios, e o peso que sentia pareceu dissipar-se. Marco me dá a liberdade que eu sempre quis. E, mesmo que eu tenha amado você, não posso continuar a me machucar. Com essas palavras, uma onda de alívio a invadiu, como se uma corrente tivesse sido quebrada. Sofia virou-se para Marco, que estava ao seu lado, e a conexão entre eles era instantânea. Era como se todos os caminhos que ela havia tomado a levaram até aquele momento. Se você me deixar, eu não sei o que farei, Salvatore disse, a vulnerabilidade em sua voz fazendo Sofia sentir um misto de tristeza e compaixão. Não quero que você se machuque, Salvatore. Mas eu não posso mais ser sua refém emocional. Ela respirou fundo, seu coração acelerado. Espero que um dia você encontre a paz que procura. Sofia virou-se para Marco, e a certeza de que estava fazendo a escolha certa iluminou seu rosto. Marco estendeu a mão, e ela a agarrou com firmeza, um gesto simples, mas poderoso.
Vamos, ele disse suavemente, e juntos, eles começaram a se afastar, enquanto Salvatore ficava para trás, a expressão de dor e perda estampada em seu rosto. Enquanto caminhavam em direção ao carro de Marco, Sofia sentiu a liberdade pulsar em suas veias. A decisão que havia tomado era arriscada, mas era a única que a permitiria viver plenamente. Marco olhou para ela, e nos olhos dele, havia a promessa de um novo começo. Você está pronta para isso? Ele perguntou, sua voz carregada de emoção. Sim, eu estou. Sofia respondeu, um sorriso radiante surgindo em seu rosto. Estou pronta para viver uma vida sem medos e cheia de novas possibilidades. Enquanto dirigiam pelas estradas do interior, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, refletindo a esperança que agora preenchia seu coração. Sofia sabia que ainda havia desafios pela frente, mas com Marco ao seu lado, ela se sentia mais forte do que nunca. A vida estava apenas começando, e ela estava pronta para abraçar cada momento. Os dois riram e conversaram, cada palavra uma nova construção de sua história. Era um novo capítulo, um que prometia ser repleto de amor, aventura e a liberdade que Sofia sempre desejou. E enquanto eles se afastavam do passado, uma nova jornada estava apenas começando, repleta de possibilidades e o tipo de amor que todos desejam encontrar. Sofia olhou pela janela, observando a paisagem mudar, e sorriu para si mesma. Ela sabia que, independentemente dos desafios que viriam, estava exatamente onde deveria estar, ao lado de Marco, pronta para descobrir o futuro.